Atos 22, versículos de 1 a 16. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Ora, quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e ele prosseguiu: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões, tanto a homens como a mulheres, do que também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos. E tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Aconteceu, porém, que quando caminhava, ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que é ordenado fazer. E como eu nada visse por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora, recobrando a vista, eu o vi. E disse ele: O Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Logo mais, Paulo é interrompido e ele não pode falar mais nada, porque a multidão não queria mais ouvir a respeito de Jesus. Mas nessa experiência que Paulo nos conta, existem dois momentos diferentes que são profundamente marcantes na vida do apóstolo Paulo. O primeiro momento é quando ele se encontra com o Senhor Jesus. E realmente esse não dá para a gente esquecer o dia em que nos encontramos com o Senhor e realmente nos rendemos a Ele. E aquela foi uma experiência muito marcante, tão marcante, que no livro de Atos ela é repetida 3 vezes. É contada 3 vezes. E eu fico imaginando quantas vezes Lucas ouviu esta mesma experiência dos lábios do apóstolo e nos sermões que ele pregava, para que ele registrasse 3 vezes no livro de Atos. Mas há um segundo momento, um momento também muito importante na vida de Saulo, que às vezes a gente passa correndo por ele. É o tempo de espera. É aquele momento em que ele vai para Damasco, fica aguardando alguma coisa, completamente cego. É uma coisa interessante, você já parou para pensar nisso? Ele vive uma experiência profunda, uma experiência que dá uma reviravolta em todas as coisas da vida do apóstolo,
Ele tinha ido àquela cidade com o propósito de prender pessoas. Ele estava com os seus mandatos de prisão à mão. Ele tinha uma missão junto aos judeus daquela cidade. Mas de repente, depois daquela visão, depois daquela aparição de Jesus Cristo ressurreto a ele agora está doente, está sem enxergar nada e sem entender nada. E a palavra que lhe foi dita foi simplesmente que aguardasse na cidade de Damasco. Não disse onde, não disse como, não disse porquê, que aquele Senhor que lhe falara lhe diria alguma coisa naquele lugar. Um tempo de espera. Para mim a chave desse momento é o versículo 16, eu queria parar para pensar nele. Quando Ananias se aproxima de Paulo, cura-o pelo poder do Espírito Santo, mediante a ordem que o Senhor já lhe havia dado, e depois lhe dá esta mensagem que está no versículo 16. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome. Agora, por que te demoras? Guarda isso na tua mente, porque esta é a pergunta que Deus quer fazer a você nessa noite. Agora, por que te demoras? Parece que a experiência do apóstolo Paulo não foi única. Há algumas pessoas que tenho conhecido que vivem justamente este ato. Há um momento de conhecer e de descobrir quem é Jesus. Há um momento de sentir a presença reveladora do Filho de Deus. E a gente não pode esquecer mais. E a gente não pode dizer que não está convencido de que Deus tem um plano para a nossa vida. Mas parece que há um tempo de demora entre viver esta experiência e reagir de acordo com a vontade de Deus, que nos manda continuar esta experiência de modo prático na nossa vida. Você já viveu esse tempo de demora? Esse tempo de inércia? Esse tempo de confusão? A cabeça da gente parece que está perdida. E agora? O que está acontecendo? Como é que está a minha vida? Para onde eu vou? Onde estão os meus valores antigos? O que aconteceu com tudo isso? E eu quero dizer para você que normalmente nesse tempo alguns obstáculos se levantam para que nós não concretizemos a nossa fé. E se você conhece Jesus como Senhor e talvez esteja vivendo esse tempo da demora, eu quero dizer para você quais são os obstáculos que estão acontecendo na sua vida e como é que você pode ultrapassar esses obstáculos que são espirituais e que cercam você. Como é que foi na vida do apóstolo Paulo? Por que aquele tempo de demora? É certo que Deus tinha mais alguma coisa a lhe dizer, mas é certo também que algumas coisas que estavam dentro do coração, da mente, da vida do apóstolo Paulo precisavam ser acertadas e ajustadas. Existiam alguns obstáculos que estavam enraizados no coração desse homem, que precisavam ser desarraigados, tirados. E ele precisava trabalhar nesse tempo. Quais eram esses obstáculos? O primeiro deles vai aparecer nos versículos 3 a 5 do seu texto. Ele mesmo vai nos contando a sua história. Ele começa a descrever o seu estilo de vida. Olha só: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel,
conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje, e persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões, tanto a homens como as mulheres. E ele vai dizer, olha, muitas pessoas que estão me ouvindo, somos sacerdote que está aqui, os 70 homens que compõem o Sinédrio, que estão aqui, sabem que isso é verdade, me conhecem. E ele então está dizendo, olha, aquele tempo de espera teve como grande obstáculo, como grande barreira a ser vencida, a minha tradição e o meu estilo de vida. Você já pensou a confusão na mente do apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso? De repente, esse homem que está saindo com aquelas cartas, mandados de prisão, vive essa experiência de encontrar Jesus. E daqueles dias de espera ele está pensando, eu fui educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos mais conceituados mestres, fariseus do tempo de Paulo. E ele estava dizendo, olha, eu fiz parte daquela escola, eu fui discipulado por esse homem me ensinou tudo o que ele sabia, e eu era quase que uma cópia deste grande líder dos judeus. Eu tenho dentro de mim um arcabouço teológico profundamente ortodoxo dentro do judaísmo. E como é que eu vou resolver todas estas questões do que eu aprendi e vivi até hoje, com a minha experiência mística esquisita, de andar no meio de uma estrada, de enxergar uma luz, de ouvir uma voz, de cair do cavalo? Será que eu estou louco? Pode entender o que vai no coração e na mente de Paulo? Ele lá naqueles dias de espera, pensando com ele mesmo, e nesses dias o Espírito nos fala. Se você está vivendo esses dias, pode ter certeza que você não está abandonado. O Espírito de Deus está trabalhando no seu coração cada instante. Paulo, pensando na lei assumida, ele diz, eu sou zeloso destas coisas. Jesus sabe o que você está me pedindo. Está pedindo algo difícil demais, mexer com toda a estrutura da minha vida. Você pode imaginar o apóstolo Paulo, um extremista fanático, tão fanático que diz a Bíblia que ele não se importava de matar por causa da sua religião. Eu comparo o apóstolo Paulo nesse tempo com os ortodoxos, com os fanáticos muçulmanos xiitas, que também não se importam de matar por causa da sua religião. Ele não era diferente disso. E de repente ele vive essa experiência profunda com Jesus ressuscitado dentre os mortos. Ele aparece, e a cabeça desse homem está uma grande confusão. Ele descobre naqueles dias de espera que ouvir dar guarida dentro do coração aquela voz de Deus, a voz de Jesus, representava abdicar de todas estas coisas que até então eram tesouros preciosíssimos para Paulo. Ele descobriu uma outra coisa naqueles dias de espera, que era doído demais, que ouvir aquela voz e guardar aquela experiência no coração significava, representava admitir que durante todo aquele tempo ele estava errado. E eu posso imaginar Paulo lembrando do dia que ele guardou, segurou as roupas de Estevão nas mãos, enquanto que o povo jogava pedras. E isso simbolizava que ele tinha sido uma das testemunhas que
estavam ali acusando Estevão na sua ferocidade fanática. E de repente, guardar aquela experiência no coração era dizer: eu sempre estive errado. E dói a gente dizer isso. Ele descobriu, naqueles dias de espera, que guardar aquela experiência no coração representava uma mudança radical no seu estilo de vida, valores e princípios. Não dava mais para ser um fariseu. Ele não podia mais voltar para Jerusalém com aquelas cartas na mão e dizer: olha, vou continuar aqui no Sinédrio. Ele ia dizer: não acredito mais nisso, e agora? Era uma mudança radical, total. Há muitas pessoas que estão se demorando em fazer o que o Senhor lhe pede, em que fazer ou atender a convocação do Espírito de Deus, não porque lhes falte uma experiência pessoal com Jesus, nem tampouco porque talvez esteja faltando, de alguma maneira, serem convencidos de que a graça redentora vem de Deus em Cristo Jesus. Já entenderam tudo isso, mas o que acontece é que estão parados nesta encruzilhada, porque aceitar viver esta experiência com Jesus significa muitas vezes renunciar todo um estilo de vida, e é por isso que muitos não têm coragem de continuar. E eu quero dizer para você que é verdade. Não tem jeito de continuar na fé sem que a gente se comprometa com essa fé. E o compromisso dessa fé vai exigir mudança na nossa vida. Não uma mudança que nos é impingida, forçada, mas é porque muda o nosso coração e de repente a gente não tem mais espaço para viver naqueles princípios, naquelas coisas, naqueles lugares, naqueles estilos de vivência. É verdade. E é por isso que talvez você esteja parado onde está. Você já foi alcançado pela graça, você já teve a sua experiência com Jesus no caminho de Damasco, mas não assumiu ainda a sua conversão. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você é aquela pessoa que já viveu aquela experiência da graça de Deus, mas está parado e não conseguiu assumir o seu lugar na igreja de Jesus Cristo e ser um membro da igreja, se comprometer com ela. Quem sabe outros estão parados na vida cristã há muito tempo, porque apesar de terem vivido a experiência, quem sabe até se ligado à igreja, não assumem o chamado, a vocação missionária ou ministerial que Deus tem para você, porque isso representa uma mudança radical nos seus planos. Outros estão parados no tempo e no espaço, porque ouvindo a convocação de Deus, não se ofereceram a servir, porque para servir teriam que mudar, abdicar, e então param na jornada. Muitas vezes nós nos demoramos a cumprir a vontade de Deus, pois ela nos custa arranhar, desgastar o nosso estilo de vida, a nossa tradição, os nossos costumes, os nossos pecados que estão arraigados dentro de nós. Se é essa a sua experiência, então escuta a voz do Espírito de Deus que lhe diz assim hoje: agora, põe o teu nome, Paulo, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome. É o Senhor que está lhe falando. Se tiver que abrir mão do teu estilo de vida, dos teus antigos valores, dos teus compromissos,
dos teus costumes, vale a pena. Porque você nunca vai conseguir negar esta experiência que um dia você viveu com o Jesus ressuscitado. Esse era o dilema do apóstolo Paulo. Não posso negar o que vi e ouvi. Não posso negar o que senti. Não posso negar aquilo que está acontecendo comigo com os meus olhos fechados agora. Eu tenho que acertar a minha vida. Talvez uma outra razão porque ficamos parados, assim como Paulo ficou parado. Alguma razão que às vezes está impedindo nós continuarmos na marcha do comprometimento com o Cristo, da nossa experiência. Uma outra razão porque estamos nos demorando pelo caminho. Talvez fosse na vida do apóstolo Paulo os companheiros de viagem. Eu fico imaginando como teria acontecido ali. Normalmente quando a gente viaja em grupo, você já deve ter vivido uma experiência assim, e um dos companheiros de viagens tem algum problema, o carro dele quebra, ou ele fica doente. O que acontece com o grupo? O que acontece? Cada um vai para o seu caminho e larga ele sozinho lá? É assim? Não, não é. Todo o grupo para, não é? E todo mundo quer fazer alguma coisa. Eu posso imaginar então agora Paulo sendo guiado pela mão, e é isso que diz a Bíblia, que ele se levantou da experiência completamente cego. E as pessoas então segurando Paulo pela mão, mostrando o caminho, e quem sabe cochichando: olha o que aconteceu com o nosso amigo. Eu acho que quando ele caiu do cavalo, bateu a cabeça em alguma pedra, ele perdeu a visão. Vamos à cidade mais importante. De fato, a cidade mais importante naquele caminho era Damasco. Estavam próximos. Vamos lá procurar um hospital, vamos lá procurar um médico. Vamos ver o que podemos fazer. E eu posso imaginar que naqueles dias de espera na cidade de Damasco, houve uma grande mobilização dos amigos. E enquanto todas aquelas pessoas estavam tentando ajudar o apóstolo Paulo, ele estava vivendo a maior crise existencial da sua vida. Sabe por quê? Porque todos eles eram judeus como Paulo. Todos estavam na mesma missão, perseguir a igreja. Mas eles não tiveram a mesma experiência. Diz o versículo 9: e os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Eles só tiveram um pedaço do que estava acontecendo, e eles não podiam entender a mensagem que estava guardada no coração do apóstolo. Eles não podiam entender as decisões que estavam por acontecer. Eles não podiam entender o conflito. E lá dentro da mente e do coração do apóstolo, então estava uma grande confusão. O que é que eles vão pensar de mim? Fiquei louco. Se eu disser a eles agora que abandono a minha fé, que abandono as cartas de recomendação, que abandono o projeto missionário da nossa vida, eles vão dizer: bateu a cabeça muito forte na pedra mesmo. E assim acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos parados entre a decisão e o compromisso, entre a decisão e o assumir a fé, entre a decisão e o assumir a vida cristã na vida da igreja, entre a decisão e o publicar aquilo que Deus já fez conosco, entre a decisão e a mudança radical de vida que Deus quer fazer, entre a decisão e os novos princípios. Sabe por quê? Porque nós estamos profundamente comprometidos com pessoas. Eu tenho assistido nesses meus anos de vida pastoral várias pessoas se converterem. Eu tenho assistido algumas pessoas terem experiências marcantes. Tenho assistido pessoas prosseguirem na vida cristã com poder e graça.
Tenho assistido algumas que param na experiência e nunca se comprometem. Duas cenas que me vêm à mente do passado. Uma de uma senhora que teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus, marcante. Era daqueles testemunhos de a gente ficar arrepiado. Sabe quando a pessoa lhe conta como Jesus tocou o coração, mexeu na vida e você fica todo arrepiado? Era a experiência dela. Mas havia um problema, essa mulher não era casada. E quando ela começou a estudar a palavra de Deus, percebeu que o estado em que ela vivia e que ela precisaria tomar algumas decisões, ou casar-se, genuinamente casar-se, ou deixar aquela situação. Uma série de envolvimentos que estavam por trás, que estavam ligados a outra pessoa, que não podia se casar com ela, porque na verdade ela era amante dessa pessoa. E quantas vezes ela ficou parada no tempo e no espaço. Durante algum tempo, ela ia à igreja, ouvia as mensagens e chorava. Até um dia que ela decidiu não vir mais. Porque não estava disposta a abrir mão de algumas coisas que faziam parte do seu estilo de vida. Há uma coisa que você vai perceber logo de pronto. É que mesmo que ninguém lhe fale nada, o Espírito Santo testifica no nosso coração do que o agrada e do que o entristece. E que vai chegar momentos na sua vida que você vai ter que fazer decisões. Você vai ter que tomar atitudes. E alguns, quando são confrontados pela palavra de Deus, tomam estas decisões. Outros fazem como aquele jovem rico, abaixam a cabeça entristecidos e vão embora, porque o tempo da espera é insuportável se for indefinido. Então eu quero dizer uma coisa para você: cuidado, para que o tempo da espera não seja indefinido na tua vida. Se você viveu a experiência com o Senhor, então abdique do que precisa ser realmente deixado. Tome posição, porque é insuportável ficar pelo resto da vida lembrando da experiência, sem entrar para a missão, para o objetivo que Deus tem para a nossa vida. Segunda lembrança que me vem à cabeça é de uma pessoa que eu amo muito, um amigo de infância. Ele estudou comigo praticamente todo o ginásio e todo o colégio. Eu o discipulei e ele teve uma decisão ao lado de Jesus muito tempo atrás. Nós tínhamos dentro da nossa escola encontros de oração. E ele estava em todos os encontros de oração. A Bíblia dele era uma Bíblia bem surradinha, daquelas bem grifadas, bem anotada. Mas como eu, ele vinha de uma família italiana, super tradicional, católica, apostólica, romana. E quando chegava a hora de assumir a sua posição na fé, na sua casa, isso era um grande conflito. Eu pensei que isso fosse o conflito de um menino no ginásio. E esperei que ele crescesse. Depois pensei que esse fosse o conflito de um adolescente no colégio. E esperei que ele crescesse. Mas aquilo continuou sendo o conflito de um homem casado, que nunca pôde assumir a sua fé,
ainda que tivesse uma conversão tão especial, porque simplesmente ele deixou o tempo da espera se tornar um tempo indefinido, onde nunca a gente firma compromissos. Cuidado com os compromissos que envolvem pessoas. Não pode haver no coração de quem viveu uma experiência genuína com Jesus maior motivação do que ouvir do seu Senhor: Deus te chamou, Deus te escolheu, isso basta. Essa é a motivação e esta é a segurança. Agora, quais são as responsabilidades? E ele vai dizer: conhecer a vontade do teu Deus. Quando nós vivemos a experiência com Jesus, essa experiência que marca, que transforma, que sacode a nossa vida, a primeira coisa que o Senhor está tentando nos dizer é: conheça a minha vontade para a tua vida. Viva debaixo da minha vontade. Direcione, dirija a tua vida não mais pelos teus valores, pelos teus princípios antigos, mas toma a minha vontade para você e diz: vou fazer do teu jeito, da sua maneira, conforme a tua palavra me ordena. É isso que vou fazer. Porque é uma grande tentação continuar comprometido com aquelas coisas do passado, que também direcionavam a nossa vida. E é por isso que Ananias diz bem claramente: Deus te escolheu, Paulo, mas te escolheu para você ouvir a voz do Senhor, o justo, que se revelou a você. Você quer viver um compromisso com Jesus? Então tenha um compromisso com a palavra dele na tua vida, com os valores dele, com os princípios dele, com as marcas que ele quer colocar no seu coração. A segunda coisa que ele vai falar, dessa responsabilidade, desse ver e ouvir as coisas que vêm de Deus, é uma consequência. Ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus. Foi isso que Ananias disse para ele: você vai agora dizer para todas as pessoas, em toda parte, quem é o teu Senhor, quem é o dono da tua vida. E olha, isso era uma coisa séria. Talvez quando Paulo fez aquele compromisso na cidade de Damasco, quando ele saiu da inércia, ele nunca podia imaginar que estaria em Jerusalém um dia com uma multidão feroz e ele estivesse dizendo estas coisas: o que tenho visto e ouvido do meu Senhor são estas coisas, eu não posso negar, porque Ele mudou a minha vida. Sabe o que isso representa? Representa assumir publicamente a fé e o estilo da fé que o Senhor tem nos dado. Significa viver com toda seriedade e devoção este compromisso com Jesus. Significa pregar a respeito desse compromisso com Jesus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Significa assumir que onde você caminhar nessa terra e por onde você viver, você vai testificar quem é o teu Senhor. Significa estar comprometido com o povo desta aliança, com o povo que compromete-se também com Jesus. É interessante como Ananias se aproxima de Paulo, e quando a gente lê no outro texto paralelo a esse, Ananias começa discutindo com Deus. Jesus diz a ele: vai até a rua direita, lá na cidade de Damasco, tem um homem chamado Saulo de Tarso, ele está cego, você vai lá no meu nome e o cura. E Ananias diz assim: o senhor tem certeza, Deus? Porque eu conheço esse homem é uma praga, Deus, é uma praga, não dá para a gente aguentar. A gente sabe que ele veio aqui para matar o povo, teu povo, está com as cartas na mão, todo mundo está sabendo, está todo mundo quietinho aqui na cidade. E Jesus diz a Ananias: vai, porque eu já escolhi esse homem para ser
meu discípulo, meu apóstolo, e anunciar aos gentios a mensagem da salvação. E quando Ananias chega e se encontra com Paulo, há uma coisa bonita, muito bonita, no versículo 13, que representa o compromisso. Olha só o que Ananias disse para Saulo. Está aqui na minha Bíblia assim: Saulo, o que mais? Meu irmão. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Saulo, meu irmão. Você vai entrar para essa comunidade. Você vai ser povo desse povo. Você que foi perseguidor vai ser perseguido, Saulo. E vai mesmo. E foi. Mas esse homem podia dizer, mesmo quando perseguido, que não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você está parado no meio do caminho? Já viveu a experiência da fé? Está parado? Está parado por causa do estilo de vida? Por causa das pessoas? Por causa das responsabilidades de assumir essa fé? Eu vou dizer para você, olha, existem responsabilidades mesmo. Não vou mentir. Eu vou dizer mais, é impossível você ser um genuíno cristão, um servo de Deus, sem assumir essas responsabilidades com Ele e com o seu povo. Quero dizer mais, se você quiser realmente ser um cristão genuíno, você vai ter missão. Deus vai te dar trabalho para a glória dEle, para você abençoar pessoas no nome dEle. Mas vou dizer uma coisa para você: se você viveu essa experiência com Jesus e não se comprometer, você vai ser o homem mais frustrado e a mulher mais frustrada da face da terra, porque você não vai poder mentir para você mesmo, que lá no caminho de Damasco da tua vida, Jesus se revelou a você e que você foi embora. Você pode tentar tampar os teus ouvidos e fechar os teus olhos a vida inteira, mas lá dentro de você, você não pode se enganar. E realmente o Jesus vivo e ressurreto apareceu e chamou você e tocou a sua existência. Por isso, se você está parado no meio do caminho, escuta a voz do Espírito na tua vida. Ela está te dizendo o seguinte: agora, põe o teu nome aí, Paulo, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. E esta é a mensagem do Senhor Jesus para a tua vida hoje. Agora, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome. Para de demorar. Para de ficar pelo meio do caminho. Está na hora de assumir compromissos. Jesus falou ao teu coração, agora está na hora de você responder. O que é que Ele está falando a você? Ele já falou. Agora está na hora de você responder. Eu vou pedir que o órgão toque, nós vamos curvar a nossa fronte, é a sua hora de oração. Quais são os compromissos que estão faltando serem assumidos na sua vida? Eu vou fazer algumas perguntas para você. Vou fazer essas perguntas porque Deus tem alguma coisa para a tua vida. Jesus já te apareceu? Ele é teu Senhor?
Um dia você já o convidou para ser o seu Salvador. Você já assumiu compromissos com a igreja dele através do batismo? Se não, então por que você está demorando? Está na hora. Já assumiu esse compromisso com Jesus, com a igreja dele através do batismo? Mas talvez você esteja naquela fase da vida de quem está ora numa igreja, ora na outra igreja, ora em outro lugar. E Deus está dizendo: onde é teu lugar no reino? Já te mostrei, já te revelei. Então está na hora de assumir compromissos com esse Senhor da tua vida nesta igreja e trabalhar ali. Então talvez esteja na hora de definir o teu lugar no reino de Deus. Por que te demoras? Assuma responsabilidades. Já viveu isso? Então lembra que uma das tuas responsabilidades é publicar e dizer para as pessoas que você agora viveu uma experiência que está mudando a sua vida, mudou o seu estilo de vida, mudou, quem sabe, até algumas coisas que estavam envolvidas em compromissos com pessoas e palavras. Talvez esteja na hora de você começar a deixar isso bem claro, lá no seu círculo de amizade, lá nos seus costumes, nos seus envolvimentos, e dizer: Senhor, olha, estou mudando, pode mudar. Já fez isso? Assumiu compromisso nessa área? Não assumiu? Por que você está demorando? O Senhor está lhe falando: olha, abre os teus olhos, tem um chamado para você. Talvez o Senhor tenha te chamado um dia para a obra de Deus, para ser um ministro dele, para ser um missionário, e você tem gostado, se alegrado com as coisas que falam a respeito disso, mas já assumiu o compromisso de fazer e viver isso? Dizer: Senhor, está aqui a minha vida, estou pronto para ir, pode me enviar agora. Não. Por que você está demorando? Assume o teu compromisso. Assuma. Qual é o compromisso que o Senhor está pedindo para você assumir e você está no tempo da espera? Eu quero dizer para você que o tempo da espera é angustioso. Não dá. No dia que o Senhor, através dessa igreja, me chamou para vir para cá, eu pedi: Deus, eu só aguento uma semana para saber qual é a tua vontade, para saber qual é a tua decisão, porque mais do que isso eu vou morrer de angústia. Então me revela nesse tempo a tua vontade, porque o tempo da espera é um tempo de angústia. Não prolonga o tempo da espera, é tempo de assumir compromisso. Qual é o compromisso que você vai assumir com Jesus hoje? Qual é? Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados e invoca o seu nome.